Boa noite, irmãos. Graça e paz, amém? Muito bom estarmos mais uma vez na casa do nosso Deus para juntos nós estarmos adorando ao Senhor e mais uma vez aprendendo da sua palavra. Eu convido os irmãos a estarem se colocando de pé, nós vamos orar nesse momento, agradecendo ao Senhor por essa oportunidade que Ele nos concede mais uma vez de estar em sua casa. Deus, nós louvamos o teu nome, ó Pai, agradecemos a Ti, porque estamos aqui mais uma vez reunidos, ó Deus, na tua presença, para juntos louvar o teu nome, te adorar, Senhor, e aprender do Senhor, aprender mais uma porção da tua palavra. Louvamos ao teu nome, ó Pai, pelos irmãos que já estão aqui, e pedimos, Senhor, a tua bênção para aqueles que estão a caminho, que você esteja abençoando as suas vidas, apressando os seus passos, para que eles cheguem aqui em paz, e juntos possamos, ó Deus, estar mais uma vez pensando no Senhor de louvor e adoração. Amém. Pedimos que o Senhor abençoe os irmãos que estão acompanhando através da live, aqueles, ó Pai, que estão enfermos, rogamos a tua bênção para cada um. O Senhor esteja repreendendo toda enfermidade para a honra e glória do teu nome. Amém. Pedimos a Deus que o Senhor esteja abençoado as nossas vidas, este culto. Recebe, ó Deus, todo o louvor aqui cantado, ó Deus, toda a honra e glória seja dada somente ao Senhor. Amém. Nós te agradecemos por tudo e pedimos essas bênçãos no nome de Jesus. Amém. Amém. Ainda em pé, nós vamos estar louvando ao Senhor com um cântico quebrantado que nos fala sobre a reconciliação, como o apóstolo Paulo nos escreve em Coríntios, no capítulo 6, ou melhor, no capítulo 5, do versículo 18 até o versículo 20, nos fala assim: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o seu ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exaltasse por nosso intermédio, em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Foi através da cruz que nós nos achegamos a Deus. Houve essa reconciliação. A cruz que, graças a Deus, ela está vazia. Foi ali que Cristo morreu por nós, derramou o seu precioso sangue. Mas ela hoje está vazia. Nós louvamos a Deus por tão grande amor. E nós vamos estar cantando um cântico. Eu olho para a cruz quebrantada. Vamos estar adorando ao Senhor. Ministério de louvor, se coloca aqui à frente para que nós possamos estar adorando a Deus com um cântico quebrantado.
Lerei primeiro o versículo, os irmãos em conjunto, o versículo seguinte. Amém, irmãos? Amém. Sofrimento e vitória do Messias. Deus meu, por que me desamparaste? Por que se acham longe da minha salvação as palavras do meu amigo? Deus meu, clamo de dia e não me respondes. Também de noite, porém não tenho sossego. Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Nossos pais confiaram em ti, confiaram e os livraste. A ti clamaram e se livraram, confiaram em ti e não foram confundidos. Mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Todos os que me veem, zombam de mim, afrouxam os lábios e meneiam a cabeça. Confiou no Senhor, livre-o ele, salve-o, pois nele tem prazer. Contudo, tu és quem me fez nascer e me preservaste, estando eu ainda no seio de minha mãe. A ti me entreguei desde o meu nascimento, desde o ventre de minha mãe, tu és meu Deus. Não te distancies de mim, porque a tribulação está próxima e não há quem me acuda. Muitos touros me cercam, fortes touros de Bazã me rodeiam. Contra mim abrem a boca, como faz o leão que despedaça o bucho. Derramei como água e todos os meus ossos se desconjuntaram. Meu coração fez-se como cera, derreteu-se dentro de mim. Secou-se o meu vigor, como um caco de barro, e a língua se me apega ao céu da boca. Assim me deitas no pó da morte. Cães me cercam, uma súcia de malfeitores me rodeia, traspassaram-me as mãos e os pés. Posso contar todos os meus ossos, eles me estão olhando e encarando em mim. Repartem entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica deitam sortes. Tu, porém, Senhor, não me afastes de mim, força minha, apressa-te em socorrer-me. Livra minha alma da espada e das presas do cão a minha vida. Salva-me das faudas do leão e do chifre dos búfalos. Sim, tu me respondes. A meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Vós que temeis o Senhor, louvai-o, glorificai-o, vós todos, descendência de Jacó, reverenciai-o, vós todos, posteridade de Ismael. Pois não desprezou, nem abandonou a dor do aflito, nem ocultou dele o rosto, mas o ouviu quando ele gritou por socorro. Detivem o meu louvor na congregação, na grande congregação. Cumprirei os meus votos na presença dos que me temem. Os sofredores estão de comer e fartar-se, louvarão o Senhor os que o buscam. Viva para sempre o vosso coração. Lembrar-se-ão do Senhor, e a ele se converterão. Os confins da terra perante ele se prostrarão, todas as famílias das nações. Pois do Senhor é o reino, é Ele quem governa as nações. Todos os apulentos da terra hão de comer e adorar, e todos os que descem ao pó se prostrarão perante ele, até aquele que não pode preservar a própria vida. A posteridade sentirá, falar-se-á do Senhor à geração vindoura. Hão de vir anunciar a justiça dele ao povo que há de nascer. Cantarão que foi ele que o fez. Amém? Amém. Que Deus esteja abençoando a sua palavra lida nesse momento. Nós vamos estar cantando, podem sentar, irmãos? Nós vamos estar louvando ao Senhor com o hino de número 110 do nosso salmozinho, que também fala sobre a cruz. Tem como título a mensagem da cruz.
cruz, nos dando a salvação através daquele sacrifício. Vamos cantar com alegria ao Senhor, adorando a Ele que é digno de receber o nosso louvor. Eu
cantando mais um hino, eu gostaria que os irmãos me ajudassem no refrão deste hino. Já foi cantado aqui algumas vezes e tem curtido a história da cruz.
Meus irmãos, graça e paz. Estamos alegres por mais uma vez estarmos aqui reunidos na casa do nosso Deus. É muito bom cantar louvores ao nosso Deus. É muito bom usarmos os dons e talentos que Ele tem nos dado para a sua honra e para a sua glória. E como os irmãos já puderam perceber, pelos hinos cantados, pela leitura feita, nós vamos estar falando nesta noite a respeito da cruz de Cristo. E para a nossa reflexão nesta noite, eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro de Números. Números capítulo 21, a partir do versículo 4 até o versículo 9. E depois o Evangelho segundo escreveu João, capítulo 3, versículo 14. Números 21, de 4 a 9, e João 3, versículo 14. Os irmãos podem permanecer assentados, mas com toda reverência à leitura da palavra de Deus. Nos diz assim o texto: Então partiram do Monte Hor pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém o povo se tornou impaciente no caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: Por que nos fizeste subir do Egito para que morramos deste deserto onde não há pão nem água? E a nossa alma tem fastio deste pão vivo. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Veio o povo a Moisés e disse: Havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Disse o Senhor a Moisés: Faz uma serpente abrasadora, põe-a sobre uma haste, e será que todo mordido que a mirar viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze, sarava. João 3,14 diz: E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Que Deus abençoe a sua palavra lida dos nossos corações. Oremos. Senhor Deus, agradecemos pela tua palavra lida. Pedimos nesse momento que o Senhor, através do teu Santo Espírito, esteja nos instruindo, que esteja nos ensinando. Pedimos que o Senhor aquiete o nosso coração, que o Senhor acalme a nossa mente, para que seja levada cativa a tua palavra e ao que o Senhor tem para nós nesta noite. Nos abençoe, é o que nós te pedimos, no nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, esse é o quarto livro do Pentateuco. E esses livros têm a sua escrita atribuída a Moisés. E como o próprio nome do livro nos fala, vai se tratar aqui muitas vezes a respeito de números. E especificamente da peregrinação do povo de Deus pelo deserto, por volta de 40 anos peregrinando. E o início do livro de Números vai falar a respeito do censo que Deus diz a Moisés para que fizesse, para que ajuntasse ao povo, e que para aqueles a partir de maiores de 20 anos que fossem colocados por cabeça dos seus lares, e era para fazer um censo do povo que estava ali com eles no deserto. E assim como o Senhor disse a Moisés, ele fez, e foi feito aquele censo. Mas nós vemos que no decorrer dos capítulos, muitos acontecimentos se dão, muitas atitudes que nós às vezes julgamos como repugnantes por parte do povo, acontecia, porque era um povo que sempre se esquecia dos milagres de Deus. É um povo que sempre se esquecia do que Deus tinha feito por eles. Nós vemos que desde a saída do povo do deserto, muitos milagres acontecem. O primeiro deles é quando
Moisés, ou melhor, Faraó, decide liberar o povo. Embora depois ele tenha se arrependido e ido atrás do povo. Mas foi necessário que o Senhor mandasse sobre o Egito 10 pragas, para que Faraó abrisse o seu coração, amolecesse o seu coração e liberasse o povo de Deus. E as pragas vieram sobre toda a nação do Egito, porém o povo de Deus foi preservado. As pragas vieram sobre o Egito, mas o povo de Deus foi cuidado pelo próprio Deus, porque as pragas não atingiram o povo de Deus. Nós vemos a última praga, que foi a da morte dos primogênitos, onde todos os primogênitos do Egito morreram, porém os primogênitos do povo de Deus não morreram, porque nos umbrais das portas das suas casas foi aspergido o sangue. E quando o anjo da morte passou e viu o sangue, os primogênitos do povo de Deus, eles eram protegidos. Mas isso não aconteceu com os egípcios, e tiveram seus primogênitos mortos. E o povo começa a sua saída do Egito. E quando o povo está saindo do Egito, já está a caminho da terra prometida que Deus daria a eles, Faraó se arrepende e vai atrás do povo. E agora o povo se vê diante de uma encruzilhada, porque a montanha de um lado e do outro, o exército de Faraó vem atrás, e na frente tem um mar vermelho. Aos olhos humanos não tinha nenhuma solução ali, era se entregar ao exército e voltar a ser escravo. Mas Moisés roga a Deus, e Deus diz a Moisés: por que clamas a mim, Moisés? Diga ao povo que marche. E ali Moisés estende o seu cajado, o mar vermelho se abre, e o povo passa em terra seca. É assim que a palavra de Deus nos diz. E alguns tendem a dizer ou falam que o povo conseguiu passar ali porque era raso. Aí teria que explicar o segundo acontecimento, como é que um rio raso afoga todo o exército. Porque depois que o povo passa e Faraó com seu exército vai no encalço, quando o povo chega do outro lado, Moisés estende o seu cajado e as águas se fecham, e todo aquele exército de Faraó, ele perece nas águas do Mar Vermelho. E no decorrer da peregrinação pelo deserto, muitos outros milagres foram feitos pelo Senhor. Mas parece que de quilômetro a quilômetro o povo se esquecia do que Deus tinha feito lá atrás, de quantas vitórias Deus tinha dado sobre os exércitos. E esse povo começa a maldizer a Moisés, a Arão, que estava ali como líderes. E a mão de Deus é pesada naquele povo, e o povo vai lá, clama a Moisés, e Moisés vai lá novamente, clama a Deus pelo povo, e Deus abençoa o povo. Nós vemos aqui no versículo anterior ao que lemos, nós lemos o capítulo 21. No capítulo 20 vai falar a respeito da morte de Miriam. Nos diz aqui o primeiro versículo do capítulo 20. Chegando os filhos de Israel, toda a congregação, ao deserto de Zin, no primeiro mês, o povo ficou em Cádiz. Ali morreu Miriam e ali foi sepultada. Mas as notícias ruins não acabam aqui nesse capítulo, porque a partir do versículo 22 vai dizer: então partiram de Cádiz e os filhos de Israel, toda a congregação, foram ao Monte Or. Disse o Senhor a Moisés e a Arão no Monte Or, dos confins da terra de Edom: Arão será recolhido do seu povo, porque não entrará na terra que dei aos filhos de Israel. E isso aqui acontece porque nos versículos anteriores vai falar, a partir do versículo 2 do capítulo 20, que o povo mais uma vez começa a se juntar contra Moisés e Arão, e o povo contendeu com Moisés e disseram, isso está no capítulo 20, agora versículo 3: antes tivéssemos perecido quando expiraram os nossos irmãos perante o Senhor, porque nos trouxestes a congregação do Senhor a este deserto.
para que morramos aí, nós e os nossos animais? E porque nos fizeste subir do Egito, para nos trazer a um lugar que não é de cereais, nem de figos, nem de vides, nem de romãs, nem de água para beber. Então o povo começa a contender contra Moisés e a reclamar. E Moisés vai mais uma vez e clama ao Senhor em favor do povo. E Deus diz a Moisés para que ele falasse a rocha, e a rocha daria água àquele povo. Mas aqui eu não sei se por causa de que o povo estava tirando tanta paciência de Moisés, que Moisés aqui ele começou a descrer até no próprio Deus. Porque Deus disse: fale a rocha e ela dará água ao povo. Reúna o povo e faça isso. Aí a primeira parte Moisés faz, ele reúne o povo. E diante da rocha ele fala: por acaso vocês acham que eu vou tirar a água dessa rocha? Mas Deus falou que ia acontecer. Porém Moisés, talvez porque já estava indignado com o povo, ele vai dizer isso. No versículo 10, Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha, e Moisés lhe disse: ouvi agora, rebeldes, porventura faremos sair água dessa rocha para vós outros? E aí no versículo 11 vai dizer que Moisés levantou o cajado e feriu a rocha por 2 vezes, e saíram muitas águas daquela rocha. Porém Deus não tinha falado para Moisés ferir a rocha, mas para apenas falar a rocha, e que ela daria água. Então aqui tem a morte de Miriam, no capítulo 20, tem a questão da incredulidade do povo e talvez do próprio Moisés com relação às águas, e lá mais à frente fala a respeito da morte de Arão. E agora nós entramos aqui no capítulo 21 que nós lemos, que vai falar a respeito da serpente de bronze. E como já falamos nessa noite, já cantamos nessa noite, estaremos falando a respeito da cruz de Cristo e o que ela representa para todos nós. Lá em 1 Coríntios, Paulo escrevendo no capítulo 1, versículo 18, diz que a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Quando nós estamos viajando e nós estamos chegando em determinada cidade, quando nós vemos uma placa e nessa placa uma cruz, nós percebemos e entendemos que próximo tem o hospital. E também, quando nós, dentro aqui da cidade ou viajando, passamos por uma van com uma cruz desenhada, nós já identificamos que aquilo é uma ambulância. As farmácias também usam uma cruz, geralmente nos seus letreiros. As igrejas cristãs também usam uma cruz, mas uma cruz vazada, uma cruz vazia, porque o nosso Cristo ressuscitou. E quando nós vemos em determinado tempo uma cruz com alguém crucificado nela, nós imaginamos e deduzimos que aquilo é uma igreja católica. Mas a cruz é um dos símbolos do cristianismo. Mas o que é que a cruz tem a nos ensinar nessa noite? Nós precisamos entender que a cruz era um instrumento de tortura do Império Romano. E era uma morte tão horrenda, tão vergonhosa, que um romano não crucificava o outro numa cruz. Nenhum romano era crucificado numa cruz. Porém, Roma, quando ele está ali dominando o povo, ele leva aquele objeto de tortura. E aquele objeto ele não é colocado em qualquer lugar. Ele é colocado em um monte. E os criminosos, aqueles que se subverteram à ordem de Roma, aqueles que queriam ir contra Roma, ou aqueles que dentro do próprio povo de Israel era considerado um criminoso, essa pessoa era crucificada naquela cruz, e aquela cruz ficava no monte, e as pessoas de longe, quando passavam, viam a situação, e aquilo era um recado que Roma estava dando, principalmente para os judeus: não se metam com Roma,
Não afrontem a Roma. Não queiram tirar o poder de Roma. E por mais que quando nós vemos nos filmes, ou em algumas ilustrações, alguém, ou até as pessoas que dizem ser o Cristo, que colocam lá crucificado, e um pano tampando ali a nudez, essas pessoas eram colocadas nuas naquela cruz. E muitas daquelas pessoas passavam ali dias até a morte chegar. E dependendo do dia da semana, se essa pessoa não morresse naturalmente, elas tinham as suas pernas quebradas para acelerar a sua morte. Então, essa era a maneira como os romanos cuidavam dos seus desafetos. Porém, nós vamos ver que Cristo foi crucificado numa cruz. Porém, Cristo não era criminoso. Cristo não teve falta alguma. Cristo não tinha cometido nenhum pecado. Cristo não tinha cometido nenhum crime. Mas porque Cristo foi levado à cruz? Ele foi levado à cruz pelo meu pecado, pelo seu pecado. Ele foi levado à cruz pelos nossos pecados. Os romanos e os religiosos da época foram o meio que Deus usou para que Cristo fosse levado à cruz. Mas o que prendeu Cristo naquela cruz não foram aqueles escravos. O que prenderam Cristo naquela cruz foram os meus pecados, foram os seus pecados. Foi para isso que Cristo veio, foi para isso que Cristo morreu. Então, para os romanos, diante das outras nações, aquela cruz era um aviso para que se não metessem com eles. Mas a cruz para nós tem um outro significado. A cruz de Cristo para nós tem algumas mensagens. E a primeira mensagem que nós gostaríamos de falar nessa noite é que a cruz de Cristo para nós é uma mensagem de amor. No texto que nós lemos, fala que o povo, depois de se rebelarem contra Moisés e contra Deus, vêm as serpentes, picam aquelas pessoas, e muitos dos israelitas morreram, como o texto nos diz. E o povo vai a Moisés e diz: nós pecamos contra o Senhor, pecamos contra ti, ora a Deus para que tenha misericórdia de nós. E Moisés mais uma vez vai lá e intercede pelo povo a Deus. E Deus diz: construa uma serpente de bronze, coloque numa haste, e todo aquele que for picado pela serpente, quando olhar aquela serpente naquela haste, quando mirar para aquela serpente naquela haste, ele será curado. Ou seja, o veneno não terá sobre ele efeito. E todos nós nascemos com um veneno também dentro de nós, que é o pecado. E só há uma maneira de nós sermos libertos do pecado. Não é olhando para uma serpente numa haste, mas é olhando para a cruz de Cristo. A cruz que está vazia, e entendermos que Cristo, como Ele tinha prometido, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia e está à direita de Deus intercedendo por cada um de nós. Então a cruz para nós é uma mensagem de amor. Os israelitas, eles pecaram, como já havia pecado outras vezes, e mais uma vez a ira de Deus se acendeu sobre ele. No entanto, Deus os amou a ponto de fazer com que Moisés fizesse uma serpente de bronze para que resolvesse o problema que estava afligindo aquele povo, que era o veneno das serpentes. Todos que miravam, todos que olhavam, ficavam curados daquele veneno. Eles não morreriam, mas viveriam. E o próprio Cristo, no texto que nós lemos lá em João 3,14, disse: como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Há muitos anos, talvez uns 10 anos, eu me lembro que o irmão Getúlio, presbítero lá de Fabião, pregando aqui, ele disse: nós não vimos Cristo crucificado numa cruz. Nós não estávamos lá vendo a crucificação.
mas através do Espírito Santo, através da fé, através das escamas dos nossos olhos que caem, nós entendemos o texto sagrado, nós conseguimos perceber que Cristo realmente foi levado àquela cruz. Nós não estávamos lá fisicamente para ver, mas nós espiritualmente cremos que isso aconteceu e que foi a única providência possível para Deus reconciliar o mundo consigo mesmo. Então podemos dizer que aquela serpente de bronze, naquela haste, era um tipo de Cristo, prefigurava Cristo, era uma simbologia daquilo que aconteceria no Calvário, quando Cristo também seria levantado no madeiro, e aqueles que olhassem para Cristo e se reconhecessem pecadores, e reconhecessem a Cristo como o Senhor e Salvador das suas vidas, esses seriam curados do veneno do pecado que aflige toda a humanidade. Nós sabemos a história que do lado de Cristo tinha dois ladrões. Um olhou para Cristo e viu nele o Salvador do mundo. E Jesus Cristo diz a ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O outro, porém, desdenhou e perdeu a oportunidade de ser salvo. Deus enviou Jesus para pagar a penalidade que nós tínhamos. Quando o pecado entra no mundo, lá no Jardim do Éden, foi uma decisão do ser humano pecar. Foi uma decisão deliberada do ser humano pecar, mesmo Deus avisando. E quando o pecado entra no mundo e faz essa separação entre Deus e o homem, a palavra de Deus vai dizer que na plenitude dos tempos, Deus envia o seu Filho, nascido de mulher, para pagar essa penalidade, essa pena, essa escrita de dívida que nós tínhamos com Deus. Cristo travou na cruz quando morreu pelos nossos pecados. João 3,16 já nos diz, um texto já bastante conhecido por todos nós. Vamos falar? O mundo para não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Não morra eternamente, que é o distanciamento total de Deus. Então Deus, quando manda Jesus Cristo, Ele demonstra esse amor tão grande pela humanidade, que a exemplo do povo de Israel, sempre pecava deliberadamente, falava contra Deus, mas ainda assim, quando Moisés intercedia pelo povo, Deus usava de misericórdia e abençoava aquele povo. Todos nós precisamos experimentar pessoalmente o amor de Deus. A fé do nosso pai, da nossa mãe, não vai nos salvar, porque é uma decisão pessoal. Nós temos que tomar essa decisão de ir a Deus, porque o que Deus poderia fazer, Ele já fez. Ele já tomou a iniciativa, que foi enviar Jesus Cristo para morrer pelos nossos pecados. Então a primeira mensagem que a cruz nos traz é uma mensagem de amor. E uma segunda mensagem que a cruz também nos traz é uma mensagem de cura. Porque, como nós falamos, o pecado é uma enfermidade que todos nós nascemos com ela. E não há outra maneira de sermos curados dessa enfermidade senão pelo sacrifício de Cristo na cruz. Assim como no texto lido aqui, não haveria outra maneira do povo ser curado do veneno da serpente, a não ser olhando para aquela serpente de bronze naquela haste, também para nós sermos salvos dos nossos pecados, que aflige a todos nós enquanto estivermos aqui. Só há uma maneira, que é entregando a nossa vida a Jesus Cristo. Então a cruz é para nós também uma mensagem de cura, assim como foi para aquele povo. Mas curar-nos de quê? Do coração é que procedem todas as coisas, e todas as inimizades, porfias, tudo isso brota do coração. E quando o homem está entregue às paixões deste mundo
ele está entregue ao pecado. Ele faz as piores coisas que o ser humano pode fazer com o outro. Mas há uma cura, há uma solução. E essa solução ela foi providenciada por Deus. Qualquer que se recusasse a olhar para aquela serpente de bronze morreria. Qualquer que se recusar a olhar para Cristo e reconhecê-lo como Senhor e Salvador das suas vidas, perecerá eternamente. Porque sem Cristo, fora de Cristo, não há salvação. O sacrifício de Cristo foi substitutivo, foi único e foi suficiente para nos, como a Bíblia nos diz, nos resgatar do império das trevas e nos transportar para o reino do Filho do seu amor. Então a palavra de Deus que Deus nos traz esta noite é que a cruz é para nós também uma palavra de cura. E as pessoas estão precisando ser curadas. Porque a partir do momento que a pessoa é curada do pecado, através do sacrifício de Cristo na cruz, muitas outras coisas também vão se ajustando na vida do ser humano. As inimizades que há entre pai e filho, entre filho e pai, entre marido e esposo, entre nós com os nossos seres humanos, com aqueles que estão à nossa volta, a partir do momento que nós entregamos a nossa vida a Cristo e o aceitamos como Salvador e também como Senhor das nossas vidas, agora é Cristo que deve coordenar a nossa vida e através da sua palavra nos dizer o que nós podemos e não podemos fazer. E aí essas dificuldades que nós temos nos nossos relacionamentos interpessoais precisam também ser resolvidos. E muitos deles só podem ser resolvidos quando Cristo entra na vida do ser humano e faz morada. Lá em Isaías, no capítulo 53, vai nos dizer: quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subido como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca não tinha aparência nem formosura, olhando-o, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado, o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, foi moído pela nossa iniquidade. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Esse texto está falando a respeito de Cristo. E aqui diz que as pessoas olhavam para Cristo e não viam formosura nenhuma. Às vezes as pessoas querem pintar Cristo loiro, de olhos azuis, né, com a beleza estética que agrade a todos. Mas Cristo nasceu como judeu, a aparência dele era como judeu, portanto não tinha cabelo louro nem olhos azuis, né? Ele era como um judeu é. E nós precisamos entender que esta palavra e esta mensagem de cura que a cruz de Cristo nos traz está ao alcance de todos. E é interessante que quando a Bíblia diz que nós precisamos amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. E isso faz a figura de uma cruz, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Então precisamos passar pela cruz para termos os nossos pecados perdoados e também para sermos curados. Então a cruz para nós é uma mensagem de amor e também uma mensagem de cura. E a cruz de Cristo para nós também é uma mensagem de perdão. É uma mensagem de perdão. Os israelitas, eles são conhecidos sempre por colocar Deus à prova. É um negócio que a gente fica até, quando a gente lê a história, a gente fica até indignado.
Como é que esse povo se esquecia tanto de Deus? Né? Deus abençoava, lá no quilômetro seguinte o povo se esquecia. Moisés clamava a Deus, Deus abençoava. Lá na frente de novo, o povo se rebelava contra Deus, contra Moisés. E isso parece quilômetro a quilômetro. Em consequência disso, quem foi o único que entrou na terra prometida? Josué e Caleb. De vários que saíram, gerações inteiras pereceram pelo deserto, pela desobediência. Apenas 2 entraram na terra prometida. E a cruz para nós é uma mensagem de perdão, de um amor abnegado, de alguém que ama sem esperar nada em troca. Deus perdoou os israelitas. Deus está disposto a perdoar cada um de nós. Mas para isso nós temos que seguir no único caminho providenciado por Deus para resolver a situação da humanidade. Cristo diz: eu sou o caminho, a verdade, a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então, da mesma forma, todo aquele que crê em Jesus tem os seus pecados perdoados. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, que nos diz lá em Romanos, no capítulo 10, versículo 13. E como nós poderíamos estar concluindo tudo aquilo que nós falamos nesta noite? Ou quais as lições que nós podemos tirar para a nossa vida a respeito de tudo isso que foi falado nessa noite? A primeira delas é: admita que você é um pecador. Somente quando o povo chegou para Moisés e falou: nós pecamos contra o Senhor e contra ti, nós fomos errados contra o Senhor e contra ti, clame a Deus por nós. Então ali há um reconhecimento de que agiram errado. Então o ser humano, somente quando se admite como pecador, é que ele vai ver a necessidade de um Salvador. Porque se a pessoa, por exemplo, ela não reconhece que ela está com uma enfermidade, ela não vai procurar um médico, ela não vai procurar remédio, ela não vai procurar resolver o seu problema, mesmo que as pessoas à sua volta estão vendo que a pessoa está doente, está enferma. Mas se ela não aceitar que está doente, ela não vai correr atrás da cura, ela não vai correr atrás de como resolver o seu problema. Então o primeiro passo para resolver o problema desse mal que aflige a humanidade é admitir que é pecador. Romanos, no capítulo 3, vai nos dizer lá no versículo 10 que não há um justo sequer. E no versículo 23, no final, vai dizer: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então o ser humano tem que admitir, tem que se reconhecer pecador, para só então ele ter a necessidade de um Salvador. Então a primeira lição que nós aprendemos é: temos que nos admitir como pecador. Segundo, temos que pedir perdão. Romanos, no capítulo 10, 13, diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Nós precisamos, depois de nos reconhecer pecadores, levarmos esses pecados a alguém. E o único providenciado por Deus para resolver esse problema, Jesus Cristo, nosso Senhor. E a terceira lição que nós também podemos aprender aqui é que devemos confiar em Jesus, porque o seu sacrifício foi único e suficiente. Nós não precisamos atrelar nada ao sacrifício de Cristo na cruz para sermos salvos. O sacrifício de Cristo, ele foi e ele é suficiente para nos resgatar dos nossos pecados. Romanos capítulo 10, versículos 9 e 10 diz que: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então precisamos confessar que Jesus Cristo
Ele é. Precisamos confiar que Jesus Cristo é suficiente para nos resgatar dos nossos pecados. Também aprendemos que nós precisamos receber a Cristo para nos tornar filhos de Deus. Porque todo ser humano, em primeiro momento, é criatura de Deus. Muitas pessoas dizem por aí: não sou dono do mundo, mas sou filho do dono. Geralmente quem quer fazer tudo sem dar satisfação para ninguém é que fala isso, né? Que pode fazer tudo porque não é dono do mundo, mas é filho do dono. Mas a palavra de Deus não nos diz isso. Lá em João, no capítulo 1, versículo 12, que a todos quantos receberam a Cristo, Deus fez desses os seus filhos. Então, para ser filho de Deus, tem que ter Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. A todos que o receberam e creram no seu nome, Deus deu a eles o direito de serem os seus filhos. E por fim, depois de admitir pecador, depois de pedir perdão, depois de confiar que o sacrifício de Cristo é suficiente, e depois de receber a Cristo e nos tornar filhos de Deus, nós precisamos também confessar que Jesus Cristo é não apenas o Salvador das nossas vidas, mas também Senhor. Porque quando o Evangelho é pregado e as pessoas são colocadas diante de uma decisão de aceitar a Cristo como Senhor, ou melhor, de aceitar a Cristo como Salvador das suas vidas, para que não pereça eternamente, muitas pessoas até levantam a mão e aceitam por medo. Não, eu vou aceitar Cristo para ter um Salvador. Mas não tem como nós aceitarmos a Cristo como Salvador e não o aceitarmos como Senhor da sua vida. E aí é mais difícil, porque quando nós aceitamos a Cristo como Senhor, nós estamos dizendo que a partir de agora é Cristo que governa a nossa vida. E as nossas decisões que nós tomamos aqui, com relação principalmente ao nosso próximo, vai ser aquilo que Cristo quer que eu faça. É como nos conta a história daquele livro, já bastante conhecido, Em Seus Passos, o que faria Jesus, que já virou até filme, hein? Em Seus Passos, o que faria Jesus. Quando nós temos Cristo, não apenas como Salvador, mas também como Senhor da nossa vida, nós precisamos nos fazer essa pergunta diante das decisões que precisamos tomar. Se Jesus Cristo estivesse em meu lugar, o que Ele faria? Em Seus passos, o que faria Jesus? Então a cruz é para nós, transmite para nós uma mensagem de amor, uma mensagem de cura e também uma mensagem de perdão. E nós não podemos deixar essa mensagem apenas para nós. Nós temos que falar, como a Bíblia diz, a tempo e fora de tempo. Precisamos proclamar esse Evangelho, porque as pessoas estão precisando ser curadas, estão precisando ser saradas, não apenas do pecado, mas também nos seus relacionamentos, ser libertos dos seus vícios. E isso é através da aceitação do sacrifício de Cristo na cruz pelos nossos pecados. Já estamos chegando ao final da nossa palavra nessa noite, e nós ainda tentaremos cantar um hino aqui, que ele tem por título: Não haverá Calvário mais uma vez. Cristo não vai morrer uma segunda vez, porque o sacrifício dele foi único e suficiente. Cristo não vai morrer uma segunda vez. Não fique esperando, mas creia que Ele já morreu uma única vez pelo meu pecado, pelo seu pecado, e decida entregar a sua vida a Cristo e aceitá-lo não apenas como Salvador da sua vida, mas também como Senhor, para governar o seu caminho, para guiar os seus passos, para sarar os seus relacionamentos. Que Deus abençoe as nossas vidas nesta noite. Nós vamos estar cantando, tentando cantar aqui mais um hino, que a voz já está cansada, é um hino um pouco alto, nós vamos estar tentando cantar aqui.
Ainda posso ouvir o som dos cravos em suas mãos e a expressão de dor no seu olhar. A lágrima silenciosa não era pela dor, a rejeição doía muito mais. Será que o coração endurecido de um judeu, por ser tão radical em sua lei, não entendeu que ali na cruz a profecia se cumpriu, morreu cumprindo a lei, seu verdadeiro rei. Por suas pisaduras fomos curados, e se ele é a própria essência do amor, jamais permitirá que um inocente sofra em vão uma morte destinada ao seu Senhor. Aquele que foi imolado em Jerusalém foi ferido e como um cordeiro se entregou. É o Messias prometido, não adianta esperar, não existirá Calvário outra vez. Será que um coração endurecido de um judeu, por ser tão radical em sua lei, não entendeu que ali na cruz a profecia se cumpriu, morreu cumprindo a lei, seu verdadeiro rei? Por suas pisaduras fomos curados, e se ele é a própria essência do amor, jamais permitirá que um inocente sofra em vão
Nós estamos chegando ao final, irmãos. Os avisos da semana. Boa noite, irmãos. Na vida semana, amanhã veio de 20, né? E a semana de oração. Eu entendo que a semana de oração ela é de segunda a sábado. Então, a gente está orando para sábado. Então, amanhã eu estou aqui na igreja orando. Se os irmãos desejar estar comigo orando, Deus abençoe. E terça-feira, terça-feira, eu gostaria que fosse irmãos só aqui. Então, terça-feira o Joaquim, terceiro isso. Luizinho seria quarta-feira. E quarta-feira, quinta-feira é irmão Carlito, quinta-feira. E sexta-feira é irmã Nice. Irmã Nice, sexta-feira está trazendo. E sábado, nós estamos querendo voltar, o que fazia antes, nas casas, né? Então, é irmão Carlito na casa dele, né, para ir fazer o culto na casa dele no sábado. Deus abençoe o nome dele. Então vamos lá, se Deus quiser, nós estamos na sala fazendo um culto, né? Deus seja abençoe. Convido toda a igreja, se puder ir lá, seja lá conosco, na casa do irmão Carlinhos. Acho que todos sabem, acho que é, para que nós possamos estar lá. Domingo que vem, vai ser dia de ceia, vai ser o quinto dia do mês, né? É para domingo, exatamente. Mas a domingo, nós vamos estar aqui a ceia. E também, eu gostaria de dizer aos irmãos que vamos participar, né? Nós estamos vendo a igreja vazia. Mas Deus sabe por quê. A gente está animando aí, aqueles que a gente está contando, né? Está convidando para lá, né? Que possamos estar juntos aqui, viu? Então fica assim os avisos da semana. Quarta-feira vai ter o estudo, quarta vai ser aqui na igreja, como eu disse, o irmão Luizinho que vai estar na direção, viu, irmão? Deus abençoe. Então está aí esse carro, semana de oração, começando a partir de amanhã. E nós vamos estar finalizando com o hino de número 153, Morri na Cruz por Ti. Convido os irmãos a estarem se colocando de pé, os irmãos que trouxeram o seu dízimo e oferta, para estar colocando aqui no gasofilácio.
Fez